Olá para você que acompanha a Pix TV em todo o Brasil. Está começando mais uma edição especial Eleições 2022. Hoje vamos falar do primeiro turno, os resultados, os vitoriosos, as pesquisas, os erros e os acertos, as disputas pelo segundo turno e o comportamento do eleitor. Aqui comigo, para mais essa edição especial, os jornalistas Vinícius Pacheco e Tiago Pereira. E começamos falando do resultado dos presidenciáveis, que vão ao segundo turno. O ex-presidente Lula, do PT, saiu na frente com 48,4%. Já o presidente Jair Bolsonaro, que busca reeleição, em segundo com 43,2%. Um resultado já esperado, Tiago? Já esperado sim, Marcelo. Olá para você, para o Vinícius e para toda a nossa audiência qualificada. Com certeza um resultado que a gente já esperava chegar nas urnas, né? Tendo em vista todo o apoio que o presidente Lula teve da imprensa, do Supremo Tribunal Federal, dos órgãos que deveriam guardar a Constituição, que fizeram, na verdade, todo um trabalho para que ele conseguisse esse número expressivo de votos. Também aliado ao governo de Jair Bolsonaro, que também trabalhou muito forte para conseguir esses números expressivos e chegar ao segundo lugar. Até porque durante toda a campanha a gente viu a campanha extremamente polarizada no Brasil, né? Só se falava nos presidenciáveis Jair Bolsonaro e Lula. As pesquisas que a gente vai esmiuçar mais daqui para frente, né? Não vou querer dar um spoiler agora, também traziam eles exponencialmente nas primeiras posições, algumas até trazendo Lula como vitorioso no primeiro turno, o que não se concretizou, mas era um resultado esperado, sem sombra de dúvida. A votação no Nordeste, né, que trouxe um grande reflexo para o presidente Lula, que trouxe, inclusive, enquanto a gente acompanhava, e todos os brasileiros que puderam acompanhar as apurações, viram que assim que os votos no Nordeste do Brasil começaram a chegar, os números começaram a mudar e logo em seguida o Lula já ultrapassou Jair Bolsonaro na liderança, né? E claro que mesmo assim Bolsonaro fez mais votos no Nordeste nessa eleição do que em 2018. Mas com certeza um resultado já esperado por tudo isso que eu falei, né? E pelo cenário que já se vinha se concretizando, já se vinha se pontuando para essa concretização nas urnas no dia 2 de outubro. Marcelo. Certo, Tiago. E você, Vinícius, o que falar sobre o resultado? Olá, Marcelo. Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham em mais um programa das eleições aqui da Pix TV. Marcelo, é o que a gente já vinha falando aqui no programa. É um resultado que as pesquisas já mostravam, que era assim o ex-presidente Lula na frente, mostrava que o Lula de fato na urna teria um bom resultado, o que claro as pesquisas, nenhuma delas mostraram, foi esse bom desempenho também do Jair Bolsonaro. O resultado a gente já esperava também o bom desempenho do ex-presidente no Nordeste, inclusive em alguns municípios do Nordeste, o ex-presidente saiu com 85% dos votos. Então é uma margem muito alta na região do Norte e Nordeste. Não são em todos os estados do Norte, por exemplo, que o atual presidente perdeu. Por exemplo, estados que fazem fronteira com a Venezuela, que estão mais presentes do que é o cenário vivenciado pelo governo da esquerda venezuelana, estão vendo como é aquele cenário, acabou que a maioria ficou para o atual presidente Jair Bolsonaro. O que a gente já tinha esperado foi o que de fato aconteceu nas urnas, e agora é saber que segundo turno é uma nova eleição. Esse ponto que ficou faltando para o ex-presidente Lula não quer dizer que esse mesmo número é o que ele vai ter e é o que ele vai repetir. De igual forma, não é o mesmo número que o Bolsonaro vai repetir essa mesma quantidade de eleitores. Até o dia 30 de outubro, muita coisa ainda pode acontecer e esse cenário de 48% e de 43% para os dois candidatos, ele vai ter uma migração de um para o outro, de outros candidatos. Outras pessoas podem voltar a se abster, aqueles que se não votaram,
A gente vai ver o que vai acontecer agora nesse segundo turno. É uma nova eleição agora, Marcelo. E todas as pesquisas de intenção de votos para os presidenciáveis, divulgadas há poucos dias da eleição, mostravam o ex-presidente Lula na frente. Entretanto, nenhuma fez a previsão que a diferença entre o segundo melhor colocado, o atual presidente Jair Bolsonaro, seria de 5,23%. Algumas destas pesquisas chegaram a divulgar uma diferença de 18 pontos percentuais. Tiago, estes erros nas pesquisas podem ter influenciado na decisão dos eleitores e dá para chamar esta diferença de erros? Olha, Marcelo, eu aponto mais como fake news, né, como uma tentativa de propagar notícia falsa do que como erro, né? Tendo em vista que os institutos se dizem que usam das melhores metodologias, né, para trazer esses resultados que a gente vai trazer agora é assustador, inclusive não só para presidente, mas para vários cargos Brasil afora. Vamos começar pelo que errou menos, né, se a gente pode dizer isso, o que mentiu menos, vamos dizer assim. Paraná Pesquisas trouxe uma diferença de 7%, ou seja, 47% para o Lula, 40% para o Bolsonaro. Dali para cima, todas uma diferença exponencial bem maior. E chegou ao pico de 18%, que é o IPEC, encomendada pela Rede Globo, que é o antigo Ibope, que errou tanto em outras eleições, foram vários erros, que eles trocaram de nome, né? Hoje são outros sócios, mas tem ainda diretores que eram do antigo Ibope, que estão nesse Instituto IPEC, que só para a nossa audiência ter uma ideia, para o Senado no Rio Grande do Sul apontavam Olívio em primeiro com 28%, Ana Amélia em segunda posição e o Mourão em terceiro com 19%. E o quadro foi totalmente contrário, o Mourão com 37%, a Ana com 16% e o Olívio com 37%, a Ana Amélia com 16%, ficou em terceira posição e o Mourão, que estava em terceiro na pesquisa, pontuou na primeira posição. Aqui em Santa Catarina, mesma coisa, eles pontuaram que quem levaria a vantagem no Senado seria o candidato do PSD, né, o Raimundo Colombo, com 31% e 19% o Jorge Seife. Foi totalmente contrário, o Seife fez 33% e o Raimundo Colombo fez 14% nos resultados, nas urnas, né, melhor dizendo. Não, isso foi o Seife fez 39% e o Raimundo fez 16%. 33% foi o resultado da pesquisa MAPA, que foi a que mais acertou em Santa Catarina, e o Raimundo Colombo com 14%, na margem de erro praticamente acertou o Instituto MAPA de Pesquisa aqui em Santa Catarina, que também acertou para o governo do estado, apontando Jorginho com 34%, Décio com 14% e Moisés com 13%. Foi o único que trouxe o candidato do PT em segunda posição, já pontuando ele para segundo turno, com o Jorginho tirando Moisés da disputa, e foi o que se concretizou. Essas outras, inclusive a pesquisa Paraná Pesquisas, foi muito criticada nas eleições, porque ela tem serviços, ela presta serviços para várias outras empresas, inclusive para o governo federal. Porque o governo faz pesquisas de uma série de análises que precisa, né, para gestão, enfim, todo o governo, estadual, municipal, federal, isso é normal, porque os institutos não trabalham só na época de eleição. E, por esse motivo, gerou-se uma discussão, né, de que essa pesquisa, como pontuava Bolsonaro bem próximo de Lula, seria uma pesquisa errada, tendenciosa, e coincidentemente, foi a que mais acertou, né, totalmente contra tudo aquilo que se falou, né. E a gente não vê agora um trabalho, né, da imprensa em tentar explicar esses números. Talvez a tua pergunta lá no início, de que se essas pesquisas tendenciou o resultado, eu pouco acredito, mas eu acredito muito que esse número expressivo de abstenção, 33 milhões de votos, talvez sim, nas pessoas não irem nas urnas, é que tenham sido influenciadas pelas pesquisas, já achando que o cenário estava determinado, né? Já achando que ou daria primeiro turno Lula ou iria o Bolsonaro e o Lula realmente para o segundo, como concretizou, e as pessoas
muitas vezes que não concordavam, que não apoiavam nenhum desses dois candidatos, acabaram ficando em casa e não indo exercer o seu direito de voto. Isso sim, na minha opinião, pode ter sido influenciado pelos resultados dos institutos de pesquisas, que muitas vezes incentivados pelo conglomerado de mídia, por exemplo, a grande maioria está ligado ao grupo de comunicação, por exemplo, o IPEC é encomenda da Rede Globo e, consequentemente, em suas afiliadas em todos os estados, né? A gente viu o Onyx Lorenzoni dando entrevista falando, né, do perigo do eleitor, tanto é que está até no nosso GC, né, o eleitor deve ficar atento também. É no próximo, inclusive, essa questão das pesquisas que a gente vai falar, que agora elas vão ser divulgadas no segundo turno, e o eleitor precisa ficar muito atento a isso, porque a diferença foi muito grande. A gente entende que é um trabalho, né, que é preciso ser feito, mas é preciso que a gente, pelo menos já se trabalha no Congresso Nacional, uma análise desses números para que possa se entender, né, que posição a gente vai tomar, ou principalmente o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs nos estados, com relação às pesquisas. Porque é assustador 18 pontos percentuais quando eles se dizem os experts dos números, com as melhores técnicas e análise de pesquisas, inclusive engenheiros, pessoas formadas que entendem melhor de números, a gente é de outra área, né? Mas pessoas que entendem melhor de número questionam, porque qualquer metodologia não traria esses resultados. A pesquisa Paraná e muito esses institutos, aí é que vem aquilo que eu sempre falei nas outras edições, as entrevistas. Porque, você veja bem, regiões, nós temos o déficit do censo, que não traz um número real e ele se baseia muito pelo censo. Está sendo feito agora, foi prorrogado para dezembro, porque até agora só a metade da população, ou a metade dos entrevistados foi ouvida, né? Então a gente vai ter mais um caminho longo pela frente do censo. Então, se eles utilizam o censo, está defasado. Segundo, dependendo de quem encomenda a pesquisa, e se aqui eu estou supondo uma possível fraude, porque vai ser investigado, certamente vai ser aberta uma CPI para investigar quem contratou, a conversa entre essas pessoas, como é que foi, porque não fizeram com os empresários que falaram uma bobagem num grupo de empresários. Na minha humilde opinião, o presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral já tinha que ter confiscado os celulares dos diretores dos institutos de pesquisas e das redações ou direções das emissoras e veículos de comunicação que as contrataram, para tirar qualquer evidência que possa ser a suposição que eu estou fazendo aqui, porque eu estou supondo, não estou afirmando. Então, determinada pesquisa, eles têm que entrevistar todas as regiões do país para dar credibilidade, e assim os fazem. E isso é que dá validade para essas pesquisas. Mas é muito visível você perguntar para os candidatos das campanhas, por exemplo, em Santa Catarina, qual região fulano, ciclano, beltrano é mais favorável ou menos. E você enviar os entrevistados para aquela determinada região. Porque as pesquisas que mais acertaram não foram feitas com entrevistas. Foram feitas por ligações telefônicas, de telefone fixo e celular, que são as pesquisas mais criticadas por os institutos tradicionais, que estão vinculados ou são contratados pelos veículos de comunicação tradicionais, Rede Globo, UOL, Folha de São Paulo, que tem o Databolha, e por aí vai. Então é essas suposições e análises que a gente traz não sobre o resultado, mas sobre o fato, os números que estão nas pesquisas. Inclusive, tem gente que não gosta desse nosso programa, mas assiste, eu não sei porquê, e que encontra, às vezes, alguns de nós nas ruas e dizem que a gente está fazendo a análise das pesquisas superficial, a gente não está trazendo os números. Como a gente não está trazendo o número? O que é isso aqui? E a nossa crítica nos outros programas não foram sobre os números, porque a gente não tinha as urnas abertas, a não ser que, né, se a eleição fosse fraudulada. Mas a gente tinha as análises das eleições anteriores e por isso que a gente os questionava. Somente por isso. Marcelo. E você, Vinícius, o que está achando do desempenho dos chamados institutos de pesquisa? Marcelo, cada instituto desse, ele tem uma metodologia de trabalho e uma metodologia de pesquisa. Algumas delas são diferentes. O que a gente sabe e de fato é comprovado, principalmente nessas eleições, é que essa metodologia precisa ser explicada e precisa ser revista.
Porque em uma eleição, a gente sabe que nos últimos dias o eleitor pode sim mudar o seu voto, principalmente aquele eleitor que não vota para perder. Aquele eleitor que talvez ali não vota para governador ou para presidente, ele vai tomar a sua decisão comparado em quem está na frente. O Tiago trouxe alguns números ali, a gente só vai complementar. Outro exemplo que eu acho que o Tiago acabou não colocando foi de São Paulo também, que foi um exemplo muito mostrado para a população, porque esse eu acho que ficou mais evidente. Esse e o do Rio de Janeiro. Porque esse mostrava sempre o Haddad na frente, na média ali com 40%, 39%, normalmente era esse o número que mostrava, por exemplo, o Datafolha nos últimos dias. O resultado foi o contrário. Esse 40% que mostrava, quem ficou foi o Tarcísio com 42%. Isso, Marcelo, é tão grave que já tem alguns parlamentares lá em Brasília que já pretendem criar projetos de lei que possam punir essas empresas, esses institutos que entreguem pesquisas que saiam erradas dentro da margem de erro. E essas pesquisas aqui seria o correto, como o Tiago trouxe ali a do Paraná. A do Paraná ela está mais próxima, mas é porque ela ficou dentro da margem de erro. Porque a diferença entre os dois candidatos mostrada pela Paraná, ela era de 7% dos dois candidatos. Mas dentro da margem de erro, tudo bem, aceitável. Agora, como que tu vai me dizer que a margem de erro é de 2% e tu coloca 18 pontos de diferença, como fez o IPEC? Algo de errado não está certo. Então, já existe sim parlamentares pensando como vai ser essa lei, como vai ser como que eles vão colocar isso em Brasília, se realmente vai ser criada uma CPI, a gente não sabe. Mas isso pode sim mudar resultados. Alguns senadores hoje no Brasil podem não ter sido eleitos, um exemplo, a gente tem exemplos no Paraná também, de senadores que por conta de poucos votos migraram para outro senador e acabaram, o senador que poderia ter chegado ali bem colocado nas urnas também não foi eleito. Então, de fato, esse resultado, a Pix TV já vinha falando também com relação a isso. A gente sabe que os números, eles, dependendo de quem for fazer a pesquisa, eles podem variar. Os próprios diretores da pesquisa disseram que dependendo de quem for o entrevistador, vamos supor que seja uma mulher entrevistando um homem. Aí é o voto de vergonha, o que eles chamam de voto de vergonha, né? Muitos deles acabam não abrindo para a mulher que ele vota no Bolsonaro. Isso é comprovado. Tem um número, eu não quero errar o número aqui, mas é em torno de 10, se eu não me engano, a cada 10, um acaba dizendo o outro voto. Mas pode acontecer. Hoje, em outros países, já não se faz mais a pesquisa presencial, se faz a pesquisa por telefone. Se isso vai migrar tudo para o telefone, não sei qual vai ser o destino. Mas, de fato, nesse momento polarizado que a gente vive hoje no país, os resultados tendem a ser menos assertivos nesses casos. Ok, então, Vinícius. Com o fim do primeiro turno, começa o trabalho dos candidatos em busca de aliados políticos. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula já conseguiram importantes apoios. Nesta semana, o atual presidente já conseguiu o apoio declarado dos governadores do Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Além disso, outros candidatos que foram para o segundo turno, com maior percentual de votos, que também apoiam o presidente, como, por exemplo, aqui em Santa Catarina e no estado vizinho, o Rio Grande do Sul. Já Lula manteve o apoio que tinha com a maioria dos governadores eleitos do norte e nordeste do país, como Carlos Brandão, Clécio Luiz, Fátima Bezerra, Helder Barbalho, Eumano Freitas, Rafael Fonteles, João Azevedo, Rui Costa e Paulo Câmara. Tiago, qual a importância do apoio desses governadores para este segundo turno? Total, né, Marcelo? Porque a gente vê que 15 estados o eleitor não vai mais às urnas, né? Porque já
já cessou a votação de deputados federais e estaduais, senadores já estão eleitos e governadores nesses estados também já estão eleitos. Então, o medo da abstenção para todos os dois candidatos é grande, né? Porque todos os dois podem sair prejudicados. Como o Vinícius falou, é outra eleição, né? E complementando a informação sobre as pesquisas, só para a gente não deixar esse gancho passar, entrevista à CNN, um dos coordenadores de campanha do Lula, naquela primeira que o PEC trouxe já 51 para o Lula, ele falou que não acreditar, né? Porque, como eu digo, os partidos também têm as pesquisas e as deles têm que ser mais certas do que a divulgada pela imprensa, porque é lá que eles vão traçar estratégias. Se estiver errado, eles podem botar toda a campanha por água abaixo. Então, o próprio PT já trazia um sinal de alerta sobre o resultado das pesquisas. E agora, sobre o apoio, com certeza, esses outros estados onde vai ter segundo turno, né, é extremamente importante para os dois candidatos. Aquele que tiver mais apoio tende a fazer um número de votação expressiva maior. Óbvio que o Bolsonaro é o que tem que correr mais atrás dos eleitores, porque a diferença dele para o primeiro posicionado, que foi o Lula, é de pouco mais de 6 milhões de votos. Então, é um número muito expressivo de votos e toda essa organização aí da campanha está em buscar esses apoios, esses aliados, para que ele consiga chegar, pelo menos equalizar com o Lula e fazer um pouco mais de voto. O Lula, a mesma coisa, conseguir segurar os votos, buscar o apoio maior possível de governadores, inclusive ele é o que tem mais, né, Vinícius? O Lula é o que tem mais apoio, né? São 10, né? 10 apoios de governadores que vão buscar o segundo turno. Aí tem que fazer a matemática, tem que somar, porque nem todos esses governadores vão repetir também o número de votação no segundo turno. Mas a matemática que faz é somar essa diferença do primeiro turno para ver se os aliados aí chegam pelo menos próximos para que um deles consigam vencer no segundo turno. Vinícius, esses apoios podem mudar essa eleição no segundo turno? Marcelo, principalmente esses apoios para o Lula, governadores que estão trabalhando para ele, nós ali temos casos de governadores que já foram reeleitos no primeiro turno, temos casos de governadores que já estão eleitos, estão no seu último mandato, como é o caso aqui do Câmara e do Rui Costa, né, que já são governadores eleitos e já estão no seu segundo mandato, e estão com os seus afiliados, né, vamos dizer assim, também bem colocados, ou já reeleitos também, em alguns casos, dentro dos seus estados. Mostra que esses governadores, esses gestores, eles têm uma boa aprovação e a sua população acompanha o que é dito por eles. De igual forma, também, o apoio que o Bolsonaro tem encontrado nesses últimos dias também são apoios fortes e importantes, principalmente o apoio em Minas Gerais. Porque em Minas Gerais chamou a atenção principalmente pelo fato do Zema ter ganhado no primeiro turno e a votação do PT ter sido maior em Minas. Então, o que se espera agora é que essa votação, pelo menos do Bolsonaro, melhore no estado mineiro. De igual forma também, embora o Bolsonaro tenha saído bem colocado no Rio de Janeiro, ele pode melhorar esse índice agora tendo o apoio também do governador reeleito no estado carioca. Então, esse apoio para ambos, ele é importante e pode sim favorecer nessa campanha. Esses governadores, esses até então candidatos, eles estavam muito focados na campanha deles, embora eles estejam ali fomentados também pelo apoio do Bolsonaro, mas o foco total deles era eles primeiro ganharem a eleição. Agora, eles vão sim conseguir trabalhar por eles, junto com os prefeitos voltados para que o Bolsonaro e o Lula seja mais bem votado ainda. Em alguns municípios, por exemplo, que o Lula saiu com 85%, se houver um trabalho mais bem feito ainda dentro desses locais, pode melhorar o índice. De igual forma, em Santa Catarina, em alguns estados que chegou a quase 70%, pode aumentar esse índice. Então, como eu já falei lá no início, é uma nova eleição com novos apoios que pode sim trazer um resultado diferente para esse segundo turno ou aumentar ainda mais a diferença.
E os senadores e os deputados eleitos também vão agora focar cada um na eleição do seu presidente preferencial. Exatamente. E os deputados também, de igual forma, já tem os deputados eleitos, vão conseguir trabalhar melhor ainda com o resultado do que vão conseguir fazer onde foram bem votados também, né? Sim. Nesta semana, Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, também se posicionaram. Os dois disseram que vão apoiar o Partido dos Trabalhadores neste segundo turno. Somados a MDBista e o petista, tem mais de 8 milhões e meio de votos. Tiago, este apoio garante os votos em Lula? Extremamente favorável ao Lula, na minha opinião. A maioria desses eleitores que votaram na Simone e no Ciro devem canalizar votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente os eleitores de Ciro Gomes. No entanto, há muitos eleitores do Ciro que apostavam na chamada terceira via, né? Assim como na Simone também, que buscam tendências de governo mais liberais. Então eles estão mais alinhados com Bolsonaro do que Lula, né? Que a gente sabe que se declara um governo mais voltado para o populismo e para a esquerda. Não que o Bolsonaro também não defenda ações de populismo. O governo dele mostrou isso também. No entanto, o que eu chamo a atenção é o seguinte, para mim não ficou explícito, acho que há um desconforto enorme do Ciro em apoiar o Lula, porque a gente vê que ele foi o candidato que, junto com o Bolsonaro, que mais bateu no Lula, né, mais chamava o Lula para confrontar os debates, confrontar as ideias. Simone Tebet não é novidade alguma para mim. Ela já tinha deixado claro que nos debates e nas entrevistas que o alvo dela era o Bolsonaro, né? Talvez uma estratégia de campanha e de se fortalecer, né? Mas ela participou da CPI do circo, que foi a CPI da pandemia, e ela trouxe extremamente informações, né? Apontando, culpando o presidente e todos aqueles que governam junto com ele. Então a gente não enxerga novidade. Inclusive, há uma entrevista que ela deu ao longo da campanha, que ela disse o seguinte, que não acreditava num governo Lula. Para ela, o petista, se eleito, fará um governo populista para garantir uma perpetuação no poder do Partido dos Trabalhadores nos próximos anos. E isso foi ao longo da campanha, numa entrevista após uma sabatina que ela participou. Então vocês vejam como a política tem disso, né? Uma hora eu tenho uma opinião, uma hora eu tenho outra, e agora no segundo turno não é interesse de democracia, como ela tem dito, eu vou defender a democracia, como se os dois candidatos não fossem da democracia, porque quem está descumprindo a democracia, a gente sabe quem é, o Supremo Tribunal Federal, mas fica muito claro que isso é interesse para buscar ministérios, secretarias, estar no governo, até porque o MDB sempre esteve junto com todos os governos do PT. Vinícius, a sua avaliação sobre esses apoios? Marcelo, só antes de começar, eu gostaria de trazer uma informação que antes eu não trouxe completa, que era com relação ao número das pesquisas envergonhadas, vamos dizer assim. Um comparativo feito por algumas pesquisas mostram que quando homens fazem pesquisas com outros homens, Bolsonaro sai sempre com 10 pontos acima. Quando é feito por mulheres entrevistando, fica 10 pontos abaixo. Essa é a média feita por institutos também falados em pesquisas presenciais. Esse número diverge quando é por telefone, o número que eu fiquei devendo antes. Com relação ao apoio do Ciro e da Tebet, não é garantia de voto. E, diferente do que eu penso dos governadores, os governadores vão ter mais uma ação. Eu acredito que vão ter mais contatos com os prefeitos, trabalhos o corpo a corpo, vamos dizer assim, dentro dos municípios, para fazer esse voto acontecer. Tebet e Ciro fica mais um apoio mais no discurso, principalmente. Assim como eles fizeram as campanhas por meio do discurso também, esse pedido de voto, principalmente do Ciro, que chama bastante atenção e foi bem comentado com relação a isso, é um apoio que nem cita o nome do outro candidato. É um apoio que parece que daqui 4 anos, se algo acontecer de errado, vai dizer, tá, eu apoiei, mas eu nem disse quem eu estava apoiando, eu disse que eu estava apoiando aquele que favorecia mais a democracia. Ficou muito superficial, ficou muito subjetivo aquele discurso.
Então, é um apoio que não garante esses quase, são 8 milhões mais de 8 milhões de votos vindo dos dois candidatos. O que pode sim acontecer na minha visão, esse número de pessoas que já não iriam, ou iriam votar neles, mas não foram por conta que eles já não teriam resultado, quem sabe agora para esse segundo turno decidam em quem vão votar. Os chamados o pessoal da terceira via agora sim vão decidir em quem votar. Acredito que não estão ouvindo os dois candidatos que foram escolhidos para o seu voto anteriormente. Inclusive o Ciro agora está desmentindo os petistas que estão dizendo que ele não votou em 2018. Ele disse que votou, estava no Brasil e viajou depois, né? Então já por aí a gente já sinaliza que ele está deixando nas entrelinhas que ele não está 100% apoiando o Lula. E talvez essa demonstração esse ano de dizer em quem vai votar tenha sido muito por conta da eleição passada, por ele ter sido criticado e não ter se posicionado. Talvez esse ano ele quis fazer diferente e não, esse ano eu vou me posicionar, mas parece que não foi a decisão que queria ser dele, mas mais do partido, e ele não quis brigar mais uma vez com o partido, né? Que o Ciro já brigou com o partido durante a campanha, talvez não quisesse brigar de novo agora no pós-campanha também. E os criadores do Plano Real declararam por meio de nota o voto em Lula. Os economistas afirmam que a decisão é voltada ao compromisso com a democracia e responsabilidade econômica do país. Tiago, o aceno desses economistas favorece Lula frente aos investidores? Pouco provável. A meu ver, essa também não é nenhuma novidade. Aliás, boa parte deles são filiados, ou se não foram, já estiveram em governos do PSDB, né? Então, até porque foram, como você falou, os criadores do Plano Real. E durante os governos petistas, os bancos, né, e boa parte deles ou já dirigiu, ou já foi superintendente, ou já teve em chefia de banco. Foi o período que os bancos mais tiveram rentabilidade, né? Como o Lula sempre falava, nunca na história desse Brasil os bancos ganharam tanto no governo dele. Então, certamente eles vão sinalizar para um cenário onde eles possam capitalizar mais e rentabilizar mais. Agora, os investidores em geral, né, muito pelo contrário, está existindo inclusive já uma onda de ações por parte das empresas, né, de já segurar investimentos, né, e aguardar inclusive o resultado das eleições, né, porque cada empresa tem o seu fluxo de caixa, direcionamento, e a economia a gente não se sabe. O dólar, por exemplo, começou a subir, né? Então isso já é um sinal de que talvez possa ser já um reflexo com relação à possibilidade do candidato do PT que está liderou o primeiro turno e volta a liderar as pesquisas, que a gente vai falar logo mais, embora a gente viu que as pesquisas erraram bastante, mas isso tudo sinaliza um momento de estabilidade por enquanto e talvez depois, mas é pouco provável que a grande maioria dos investidores seguirão a tendência, porque esses 4 criadores do Real tenham sinalizado o apoio a Lula. Inclusive, aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, que é um celeiro do setor imobiliário, né? Muitos empreendimentos estão sendo negociados e inclusive tem uma cláusula lá no contrato que os negócios vão ser revistos, né? Está fechado, está assinado, dá um sinal, mas só fecha o negócio oficial depois das eleições, por uma série de fatores, né? Então isso esbarra também na questão econômica e questão de investimento. Então tudo depende do fluxo, da visão desse investidor, mas pouco provável que esses 4 tragam uma força de poder junto com eles. Eu não acredito. Vinícius, esses impactos, como você identifica? Marcelo, aqui nós temos ex-presidentes do Banco do Brasil, ex-presidentes do BNDES, ex-secretários da Fazenda do FHC. Então, e agora, atualmente, alguns deles são militantes. Então, a fala deles não gera surpresa. Quem se surpreendeu é porque por acaso já não acompanhava
esses 4 economistas. Então já é, sim, da parte deles, é a mesma coisa hoje se tu perguntar para o Guido Mantega em quem ele vai votar nesse segundo turno. Já está nítido. São pessoas que estão acompanhando, assim como o FHC também disse que vai votar no Lula, essa fala deles só acompanha o que o próprio ex-presidente deles falou, está acompanhando, está seguindo a mesma metodologia de trabalho. Uma das falas deles, colocadas, foi do Almírio, se não me engano. Ele colocou, o ex-presidente do Banco do Brasil, ele colocou que este não é um momento para aventura, principalmente aventuras econômicas. Então, o que ele quer dizer é que não é para ter mudanças, mas nesse caso a gente estaria invertendo. A mudança aconteceria com a mudança de governo, então talvez a aventura seria a mudança de governo. Então eu não entendi a fala dele. Outra questão, outra questão que eles colocaram foi muitas narrativas nessa nota, dizendo que é em defesa da democracia, mas o interesse deles é econômico. Então, acho que ficou mais em narrativas também do que em objetivo, em apresentar, principalmente vindo de economistas, que o ideal ali é que mostrassem eles, por conta desse plano aqui, desse projeto econômico vindo do Paulo Guedes, a gente pensa que isso não vai ser legal para o país, a gente pensa que tem que ser dessa forma. Acredito que essa nota deles ficou muito em narrativa, em pouco em mostrar para a população como economicamente isso pode ser uma aventura para os brasileiros. Falando em tucanos, PSDBistas, o que chamou a atenção também foi o apoio de José Serra ao candidato Lula e no governo do estado de São Paulo ao Tarcísio de Freitas, que ficou totalmente confuso da gente entender, né? Porque o próprio PSDB está confuso, né? Eu acho que o PSDB, acabando esse ano de 2022, eles vão ter que sentar e perguntar, afinal de contas, quem somos nós? Eu acho que eles estão com uma crise de identidade gigantesca, o PSDB. Eu acho que essa crise de identidade já vem há bastante tempo e se eles pretendem continuar sendo líderes, como já foram em grande parte dos governos, em prefeituras, em estados brasileiros, eu acho que se eles pretendem continuar nesse ritmo, acho que eles têm que parar, sentar, ver essa crise de identidade e resolver isso logo. Deputados ex-campeões de votos em outras eleições perderam milhares de eleitores no pleito deste ano. Muitos perderam a cadeira na Câmara ou passaram raspando. Eduardo Bolsonaro teve maior queda total, mas seguiu entre os mais votados. O que falar desse desempenho? Olha, Marcelo, é o famoso oportunismo, né? Aqueles candidatos que se juntam a determinados grupos, né, onde eles analisam que tem uma oportunidade de se eleger. É o caso da Joyce Hasselmann, né, que deixou a imprensa, né, onde ela militava, entrou para a campanha de Jair Bolsonaro em 2018, se elegeu foi uma das mulheres, a deputada, mulher mais votada da história do país, né, mulher, 1 milhão e de poucos de votos, agora reduziu drasticamente e nem se elegeu a deputada novamente. Então isso mostra o oportunismo que acontece, né? O próprio Tiririca, que se elegeu de novo de raspão, né? Mas é uma figura pública, está aí no cenário, a gente pouco vê de ações, você não vê ele, né, sendo nos recortes de vídeos na internet que saem em defesa de uma lei determinada, né? Então há pouca expressividade. E isso mostra que o eleitor está um pouco mais inteligente na questão do voto, né? Em não votar em determinados candidatos porque é famosinho, ou porque já foi da televisão, ou que já já foi global, por exemplo, né? Ou que está aliado a XYZ, que esse cenário não está se concretizando mais. Isso é bom porque às vezes esperamos, né, que o eleitor esteja realmente votando nos candidatos em busca de propostas, não pela imagem que aquela pessoa passa, porque isso às vezes pode ser uma ilusão, né? A própria Joyce foi um desastre, né? Já nos primeiros meses, logo em seguida do primeiro ano de mandato, já mudou de lado, né? Já começou com ameaça, um tom de agressividade, o que não é novidade, porque ela sempre foi assim, mas mostrou agora na urna que tudo aquilo que ela fez só a prejudicou, ao contrário de a favorecer a retornar à Câmara dos Deputados, Marcelo. Vinícius,
Essa onda de candidatos virou marola? Então, Marcelo, essas ondas que a gente teve nas eleições passadas e esses puxadores de votos que favorecem para o coeficiente partidário dos partidos, principalmente o Tiririca na época, a primeira vez que ele foi eleito, há 2 eleições atrás, eu acho que são situações diferentes, Marcelo. Por exemplo, a situação da Joyce e a situação do Tiririca. Eu acho que a situação do Tiririca, eu acredito que o brasileiro desses últimos tempos está levando a política mais a sério. Agora os políticos estão acompanhando, a população está acompanhando, está vendo. O exemplo disso é que, assim como nas outras eleições, a gente teve sim ex-BBB, teve também mais candidatos de ator pornô. Kid Bengala foi um dos candidatos, Marcelo, e não foram eleitos. E que bom que não foram eleitos, porque mostra que a gente está levando a política a sério. Nada contra eles, mas muitos deles já estavam indo com tom de piada. E a política não é piada, é algo sério. É algo que vai decidir a vida dos brasileiros por 4 anos e que pode trazer resultados por muito mais tempo. Com relação a Joyce e outros candidatos, como o Frota também, que antes foi eleito como deputado federal e depois não conseguiu nem a votação para deputado estadual, que pode ser menor a votação pelo número de candidatos que conseguem entrar em São Paulo, aí já vem outra coisa. Como na política, o que é visto como traição, o eleitor não perdoa. A gente teve o exemplo também do Dória, que poderia, nesse momento, ser um candidato a governador ou um candidato à presidência da República, mas por conta da forma como foi a divisão com o Bolsonaro, foi vista como uma traição. Se ele estava certo, se ele estava errado, a forma como foi feita essa divisão não ficou bem explicada para os seus eleitores. Principalmente para aquele Bolsodória. Tem que ser bem explicado por que ele está saindo. Tem que ser bem passado. Caso contrário, fica visto como traição e a resposta disso é na urna. A exemplo disso, a Joyce perdeu mais de 1 milhão de votos na urna. 1 milhão de votos perdidos na urna. É muita coisa. E não foi eleita. O Eduardo Bolsonaro também, outros candidatos foram chegar, também perderam votos. Também tem um desgaste. Ele também vai ter o desgaste. Assim como o Tiririca. O Tiririca, eu acredito que o brasileiro está levando a política mais a sério, mas talvez alguém tenha se identificado com o trabalho dele, mas é claro, de acordo com o tempo, tu vai se desgastando. Outro exemplo que a gente teve aqui também, de outros candidatos que sempre foram bem votados aqui em Santa Catarina, a família Min, a gente trouxe aqui no dia das eleições, nenhum deles conseguiu a votação expressiva que sempre consegue. Há o desgaste também, de acordo com o tempo, Marcelo. E o Eduardo Bolsonaro também teve um número muito grande de candidatos do PL e do União Brasil, que certamente dividiu votos. E mesmo assim ele foi o terceiro mais votado dentro de São Paulo, né? Pois é. E os institutos de pesquisa já estão divulgando pesquisas para o segundo turno. O Poder Data, o IPEC e a Quest já divulgaram novos levantamentos. E o que esperar, Tiago? Esperamos que agora, né, eles tomem vergonha na cara e centralizem os votos ou as intenções de votos mais próximas da realidade. Porque frente ao que a gente falou, que o Vinícius trouxe aí, de margem de erro de 18%, não dá para acreditar, né? E essa desculpa talvez de homem entrevistando homem ou mulher entrevistando homem, não sei muito qual é a teoria, né? Então quer dizer que a pessoa mentiu? Bom, se está dizendo que a pessoa mentiu porque se era um homem entrevistando uma mulher, ou se ela foi mais sincera porque foi mulher entrevistando mulher, então a gente tem que rever, parar agora mesmo de fazer a pesquisa, porque elas não vão mais retratar a realidade. Porque o censo de pesquisa é para retratar a realidade. Então se ela não está mais retratando a realidade, esquece. E já tem até trabalhos, como o Vinícius falou, no Congresso, para que elas... ou que continue, mas pelo menos tenham alguma punição para isso, porque até o momento não vem agência de checagem trazer a realidade oposta, dizer que mentiu, que prejudicou, não vem ninguém. Tá todo mundo assim, ó, dia 3 de outubro, como se nada tivesse acontecido. E agora, a pesquisa por telefone traz uma realidade mais próxima, né? Como a gente acredita que é uma nova eleição, então
a pesquisa Poder Data traz 52 para o Lula e 48 para o Bolsonaro, 4% de diferença entre um e outro. O IPEC, mais uma vez, jogando os números lá em cima, favorecendo a esquerda com 51 para o Lula e 43 para o Bolsonaro, diferença já de 8%. Lembrando que o IPEC trouxe diferença de 18 no primeiro turno, quando ela foi 5,6. E a Quest traz agora nessa pesquisa divulgada hoje, às 2 da tarde, estamos gravando aqui numa quinta-feira, 48 para o Luiz Inácio Lula da Silva e 41 para o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, 7% também de diferença. Então, como a gente está falando ali, o eleitor tem que ficar atento ao resultado das pesquisas. Ele tem que cada vez mais votar naquilo que ele entende como seja o melhor para governar o país. Não pelos números que os institutos estão trazendo, né? Até porque a realidade que eles trouxeram no primeiro turno foi totalmente diferente. Vejam os números que eu trouxe, colocando o candidato ao Senado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, pior ainda, o terceiro candidato colocando como vitorioso, enquanto ele ficou em terceiro nas urnas. E o que estava em terceiro foi o primeiro, inadmissível, né? As outras pesquisas aqui de Santa Catarina, todas elas trouxeram o candidato Moisés em segundo, liderando inclusive em algumas, dizendo que ele iria ao segundo turno, enquanto ele foi derrotado. Foi um dia péssimo para ele, dia 2 de outubro, porque ele não conseguiu nem ir ao segundo turno. Foi totalmente ao contrário. O candidato do PT, Décio Lima, ficou em segundo lugar, frente ao Jorginho Melo à frente, e os dois é que vão disputar o segundo turno aqui em Santa Catarina. Então, um cenário totalmente diferente do que os institutos de pesquisas pontuaram. Então, o eleitor agora, nesse momento que é uma nova eleição, como a gente está dizendo, fica atento a essas análises dos institutos, porque até o momento a explicação que eles deram, para mim, pelo menos, não me convenceu. Vinícius, e essas pesquisas, o que esperar agora para o segundo turno? Então, Marcelo, a pesquisa divulgada pelo IPEC, o antigo IBOP, divulgado também pela TV Globo, fez a demonstração também de qual é esse perfil do eleitor. Neste caso, fizeram a divisão também por idade e fizeram também por questão de cor, a questão de religião. E nesses casos, de acordo com a pesquisa do IPEC, Bolsonaro venceria só na faixa etária entre 25 a 34 anos de idade, a maioria seria 49% para o Bolsonaro, 46% para o Lula, e ganharia também nas pessoas que são mais voltadas para a religião evangélica, as pessoas que são católicas e as pessoas que não têm religião, não votariam no Bolsonaro, em maioria, né? A maioria votaria no Lula. Em relação às cidades, mais de 50 mil habitantes, mais de 500 mil habitantes, todos esses apareciam o Lula na frente. Questão de salário, todos os salários abaixo de 5 salários mínimos, que é a grande maioria da população brasileira, aparecia o Lula na frente também, Bolsonaro aparecendo só para quem seria acima de 5 salários mínimos, né? Então, essa pesquisa também foi entrevistada 2.000 pessoas em 190 municípios, um pouco mais de 190 municípios. É o número que a gente trouxe aqui do mesmo instituto, com 18% de diferença. É um número que a gente apresenta para quem está nos assistindo, mas a gente não dá garantia de certeza que esse número é real, porque o próprio Instituto não deu a garantia que esse 2% de margem de erro é real. Então, o que a gente está apresentando aqui é o que eles apresentaram, mostrando sempre o Lula na frente com 52%, o Bolsonaro entra ali 42%, perdendo ali mais um pouco para votos nulos e brancos, então o Lula sempre com 52%. Como eu te falei, ainda temos a margem de erro, mesmo assim, se tivesse a margem de erro, segundo esse instituto de pesquisa, o Lula ganharia com 49% dos votos, né? Mas aí vai a questão de votos válidos e aí ele ganharia mesmo assim. Então, o que a gente apresenta para vocês são esses números. Até o dia 30, muita coisa pode acontecer, esses números podem aumentar a diferença do Lula,
pode ficar maior do que 50%, o Bolsonaro também pode chegar mais próximo desse número, mas o que a gente não consegue garantir, assim como os institutos, é que essa margem de erro está 100% correta. E lembrando que, segundo os institutos, em 2018, quem ganharia o segundo turno seria o Fernando Haddad, não seria o Jair Bolsonaro, né? Na história do Brasil, sempre quem ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, né? Então, agora o Lula ganhou o primeiro, né? Naturalmente, a diferença, 7 milhões, quase 8 milhões de votos, 8 milhões, enfim. Mas, na eleição passada, o Bolsonaro ganhou o primeiro turno, mas eles traziam o cenário de segundo turno totalmente ao contrário também. E erraram feio mais uma vez agora. A renovação em Brasília foi mais uma vez vista nessas eleições. No Senado, apenas 5 dos 13 senadores que tentaram reeleição conseguiram. Já a Câmara dos Deputados, a renovação ficou em 39,38%. Todas as duas mudanças foram inferiores comparadas às eleições de 2018. Tiago, já era esperado esse resultado? Não sei se já era esperado, né? Mas o cenário, como a gente falou, daqueles mais votados, Joyce Hasselmann, 1 milhão de votos perdidos, né? Talvez indique aquilo que o Vinícius já falou, né? Que o eleitor está votando mais conscientemente em propostas, o desgaste daqueles que já estão no poder, né? Que pode ter influenciado, porque você vejam bem, menos da metade dos senadores que lá estão, que buscaram a reeleição, conseguiram se reeleger. E aí tem um detalhe importante, porque tem desses 5 que se reelegeram, que fizeram o dobro de voto desses que não conseguiram. Frente o quê? A aprovação desses candidatos. Um mandato extremamente de exposição daquilo que eles fazem, um mandato comprometedor com as pautas que eles proporam fazer, né? Às vezes não consegue porque tem que ter a maioria, mas com o seu eleitorado, hoje com a rede social principalmente, mostram aquilo que fizeram. Eu vejo muito isso nos candidatos do Partido Novo, que a maioria que vai ou que se elege dificilmente consegue, né, sair, né? É o caso do Bruno, é o caso que era deputado estadual que conseguiu seguir para a Câmara dos Deputados. O Romeu Zema, em Minas Gerais, governador, conseguiu reeleição em primeiro turno, né, expressividade. E tem um candidato a deputado federal lá do Rio Grande do Sul, o Van Hatten, né? O sobrenome dele é alemão, é bem difícil de falar, que fez um número expressivo de votação, primeiro colocado no estado. Então vejam que nem tudo está perdido, né? Mas isso é o recado que as urnas dão para esses que tentaram e não conseguiram. Algo de errado, como o Vinícius falou, eles não fizeram certo lá. E aí a gente traz os números das bancadas, como é que ficaram, como é que ficou a composição. Por exemplo, o Bolsonaro, se eleger para segundo turno, talvez fará um mandato melhor do que o primeiro, tendo em vista os apoios que ele vai ter, porque tem 187 apoios, deputados federais eleitos a seu favor, né? E o Lula 122. E aí como é que ficou a composição de partido? Eu considero a União Brasil muito mais apoiador, porque a maioria dos candidatos a governo de estado de União Brasil pediam apoio a Bolsonaro na campanha agora de primeiro turno. Então, PL 79, era 79 deputados, passou para 99, então um aumento exponencial de candidatos. União Brasil agora tem 59 deputados. O PT de 56 foi para 68, um aumento também, mas menor do que a bancada do Partido Liberal. E aí vai, MDB com 42, PSD com 42, o Partido Progressistas com 47 e os Republicanos com 41. 55% aí sim na Câmara dos Deputados, né? 55% dos deputados que buscavam a reeleição se elegeram. Então, claro, o Senado é um pouco diferente, porque o número é menor, né? Mas em número de deputados, até porque o fundão eleitoral também impacta nisso, né? A gente tem que analisar também a questão de fundo eleitoral e fundo partidário que os partidos com maior representatividade no Congresso recebem, né?
certamente, por isso, até porque os partidos menores, o Novo, por exemplo, abre mão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, ele fica totalmente refém das vaquinhas ou de apoio das pessoas físicas, né? Porque não pode apoio de empresa privada na campanha eleitoral. Então, o recado está dado. Se o trabalho não for bem feito, para se reeleger, os candidatos eleitos agora em 2022 certamente vão ter trabalho, Marcelo e Vinícius. Com mais oposição. Com mais oposição. Vinícius, essa renovação que simboliza? Então, Marcelo, falando em números, a gente vai falar primeiro sobre o Senado, a renovação do Senado. É uma renovação que ela acontece menor do que a eleição de 2018. A exemplo disso, na eleição passada, nós tivemos um percentual de 25% de candidatos que conseguiram retornar para o Senado. Esse ano, dos 13 candidatos que se candidataram para se reelegerem, apenas 5 deles foram reeleitos. Então, eu vou dizer pelo menos para você os que conseguiram ser eleitos. Nós tivemos Omar Aziz, Davi Alcolumbre, Otto Alencar, Wellington Fagundes e o Romário, também do Rio de Janeiro, bem conhecido, o Romário. Só que daí assim, desse pessoal que entrou novo, não é bem uma renovação, Marcelo. Por que não é bem uma renovação? Porque, diferente das eleições de 2018, que aconteceu bastante, eram pessoas novas na política. Este ano não. Desses candidatos que entraram nos 26 estados mais o Distrito Federal, destes, apenas um nunca trabalhou na política. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele nunca foi deputado, nunca foi governador, nunca foi secretário. Por exemplo, em Santa Catarina, nós temos o atual senador, o Seife. O pessoal fala, ele é novo, mas já foi secretário de governo. Então, ele não é fato novo, ele não é algo novo, não é novidade. Então, não é bem uma renovação. Mas o que a gente está falando aqui é a renovação de pessoas que não foram reeleitas. Então, aí a gente coloca, por exemplo, do ano passado, nós tivemos o percentual de senadores de fim de mandato que tentaram a reeleição. Então, desses que conseguiram no ano passado, 25 deles conseguiram esse ano, o percentual ficou em 39%. Então, é um número um pouquinho maior, mas em comparação com outros anos, a gente teve, por exemplo, em 90, uma diferença de 33%, foi a segunda maior renovação desde a última, né? E foi a primeira vez que isso aconteceu pela segunda vez consecutiva, né? Então, normalmente, essa diferença, sempre mais senadores iam se reelegendo. Dessa vez foi o contrário. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a Câmara. Na Câmara, a mesma coisa. Na Câmara a gente também teve uma renovação, mas foi abaixo da de 2018. Então, o que mostra que a eleição passada tinha aquela onda, tem que mudar a renovação. E esse ano o pessoal foi mais vendo o trabalho dos candidatos, acompanhou um pouco mais. Não tinha essa sensação de mudança, né? A gente não via nessa eleição, né? Exato. Tinha mais algo polarizado. E isso se mantém até agora, é algo polarizado. E aí, trazendo alguns números. Por exemplo, este ano, 17 políticos que já foram deputados federais voltaram ao mandato. Então, isso representa um número pequeno, 3%. Desses candidatos novos que apareceram, em números, que é 39% de renovação, em números isso representa 202 candidatos. Então, a Câmara Federal a gente tem 530, então são 202 novos candidatos. E os candidatos que se reelegeram, que representa aí 57%, pouco mais de 57%. Isso representa 294 deputados federais que foram reeleitos. Então, teve uma renovação, 39% não é um número baixo. A gente já teve números mais baixos que isso. A gente, na média ali em 2002, a gente estava em 36%. Em 2006 foi em 38% de renovação. 2010, 37%. Aí aumentou um pouquinho ali em 2014. Teve o pico em 2018 e agora baixou novamente para 39%. É uma renovação, mas é aquela renovação que todo mundo sempre fala. É uma renovação
mas mudou um pouquinho mais. O bacana dessas eleições desse ano é que a gente aumentou um pouco mais o número de indígenas, aumentou um pouco mais a diversidade de gêneros, de pessoas, então esse é o lado positivo. Mas de renovação em si, esse número, daqui a alguns anos a gente não sabe se vai voltar a abaixar, mas só trazendo para os eleitores e para quem nos acompanha esse percentual. E vamos combinar que é um absurdo. No Senado, para quem não sabe, o mandato é 8 anos. Querer mais? O cara se reeleger vai ficar 16 anos, já pensou 16 anos dentro do Senado Federal. Álvaro Dias estava tentando a reeleição, ele já foi somado o mandato dele, né? Claro que ele já fez algumas dobradinhas de ir para o governo do estado, etc e tal, somados 28 anos no Senado. Agora entrou o ex-juiz Sérgio Moro, né? O outro também que estava tentando a reeleição também no Senado, no Paraná, também não conseguiu. Os nossos próprios senadores que a gente tem no momento também já estão há bastante tempo, o próprio Amin também já é um candidato antigo no Senado representando Santa Catarina. Vai para os últimos 4 anos agora, né? Vai para os últimos 4 anos. Mas agora. o Álvaro Dias não foi governador por bastante tempo? Foi bastante tempo governador, antes de ser senador, né? Esse último mandato dele, a última vez que ele foi candidato, na verdade, foi em 2014, né? Então ele foi candidato em 2014, agora ele estava tentando a reeleição agora, né? Muito bem. Bom, o nosso tempo acabou. Agradeço ao Vinícius, ao Tiago, pela participação. E essa edição especial Eleições 2022 fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana e nos encontramos na nossa programação. Lembrando que você tem mais notícias e informações sobre as eleições no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia e continue na nossa programação.